Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre herpes. Herpes zoster, né? E aí, talvez as pessoas em casa, Tati, herpes zoster. É aquela mesma herpes que às vezes as pessoas pegam, principalmente, né, nessa região da boca dos lábios? Não, gente, são vírus diferentes, doutora. Né? Na verdade, o herpes zoster vem da variação do vírus da catapora, ou dita varicela, né? E a maioria das pessoas que tiveram catapora na infância, na idade adulta, pode desenvolver o herpes zoster. E o herpes é uma doença grave e que poucas pessoas conhecem. E agora a gente tem vacina, graças a Deus. Eu tomei já também, porque mulheres a partir dos 50 anos, né? Dos 50 para frente. A partir de 50. Porque é mais comum na pessoa de mais idade. O vírus que teve na infância, ele fica dormindo. E, de repente, você pode ter uma queda de imunidade, e no idoso isso acontece mais frequente, e aí se desenvolve. E o herpes zoster dá patologias graves, problemas neurológicos, cegueira e muita dor, porque ele pega uma cadeia de nervos, né? Tem as principais áreas do corpo, que é o ombro, dorso, aqui na parte da frente do abdômen, que pega o nervo e é conhecido como... Muita gente não ouviu falar de herpes zoster, mas ouviu falar de cobreiro. Ele faz um caminhozinho, as lesões, como se fossem umas bolinhas, né? Aquilo dói demais. Se dá no rosto, tem gente que fica com o rosto deformado, pode provocar uma paralisia facial e é muito doloroso. Você falou que é o mesmo vírus da catapora, né? Mas no herpes funciona diferente, né? No herpes zoster. Ele dá, você pode ter contato com a pessoa, agora toda doença não é bom você estar tocando, mas o da catapora é altamente contagioso e do herpes zoster não. Da catapora é muito contagioso, o contato em 7 dias já se desenvolve, né? Mas assim, na idade adulta mesmo, nas mulheres de 50, 60 anos, tem a ver com nos a imunidade, homens, doutora? Porque geralmente as pessoas vão ficando mais velhas, cai a imunidade. Existe a tendência de ir diminuindo, né, a imunidade. Tem relação? Tem sim, por isso que a gente faz mais nos idosos, né? Quer dizer, eu sou uma idosa, ainda não, faltam 3 anos para eu ser uma idosa, mas já tenho mais de 50 anos, então posso ter minha imunidade em algumas situações mais baixas. Hoje em dia o estresse baixa muito a imunidade, né? E o povo brasileiro anda tão estressado, irritado, né? E a vacina foi uma coisa muito boa, ela é anual, né? A gente toma uma dose única anual. Tem que tomar todo ano? Uma vez por ano, né? Os efeitos colaterais, vou te falar, eu tomei, a única coisa que eu tive foi uma dorzinha no local, ficou vermelho, mas assim, antes de ter isso, de que eu tenho uma lesão grave, de afetar minha vista, eu tenho uma cegueira. Ela é né, disponibilizada na rede ainda não, de saúde? Ainda não, tem nas clínicas particulares, né? Eu tinha muitos casos de herpes, a parte de climatério, menopausa, inclusive os maridos. Mas com o advento da vacina, a gente faz muito uma campanha, né? Tem algumas clínicas, vou te dar um exemplo, por exemplo, a Previna, é uma clínica de vacinação, eles fazem um custo diferenciado e a gente consegue vacinar essas pessoas. Então, pessoalzinho que nos acompanha, né? Principalmente a turminha aí, né? Os mais experientes, acima de 50 anos, vale a pena vocês procurarem, então, clínicas na cidade de vocês para procurarem essa vacina. É anual, é uma vez uma só, dose por ano. Uma dose por ano, né? Mas, assim, o benefício é muito grande. Porque as consequências são depois graves. da herpes são graves. São graves, Você né? comentou, né, doutora, às vezes deformações. Deformações no rosto, né? Quais são as regiões? As regiões do corpo que mais são corpo? essa do rosto daqui para cima. E aí ficam pescoço, como se fossem feridas, né? As bolinhas. Faz um caminhozinho, vai como se fosse um caminho mesmo, fica vermelho, dói, a pessoa pode ter febre. Mas tem alguma imagem para mostrar? A dor, eu tenho a imagem das regiões do corpo, né? Mais comum. Eu não sei se eles conseguem mostrar aqui, ó. Que são essas regiões. Pena que a produção não conseguiu pra gente, não né? Conseguiu, se tivesse não conseguiu entrar no computador, mas não conseguiu mostrar. Ele fica como se fosse mesmo uma feridinha, uma feridinha, mas ele faz um caminho. E fica vermelho, quente, mas a dor é insuportável, a dor é muito forte. Além da dor, tem as consequências de sintoma, assim, de sinal.
você tem febre, né? Você tem uma febre, tem gente que tem febre alta, tem gente que tem febre baixa. A dor é local nessa A região dor onde é aparecem as local. feridinhas ou é corpo todo? Não, a dor é local, Dor na local. região que ele atinge, que ele pega o nervo, né? E o que a gente chama de neuralgia herpética, e isso dói demais, né? Um dos locais mais dolorosos é essa região aqui do dorso, que pega da frente para trás, ele faz um caminho, vai caminhando, e essa região tem muita inervação, isso. E aí isso dói demais, né? Mas você pode ficar com sequelas pro resto da vida, né? E é importante muito vocês importante. prestarem atenção, turminha, nós estamos falando sobre isso no programa, talvez algumas pessoas ainda não tenham ouvido falar, mas a herpes zoster, né? Existe uma estatística de que ela vai atingir uma a cada três pessoas. É um número muito grande, assustador, né? Muito assustador. Uma a cada 3 pessoas, em algum momento da vida, pode desenvolver e aí... a gente tem incentivado as campanhas de vacinação. Para você ter uma ideia, nesses últimos 2 séculos, com as campanhas, tudo, o governo conseguiu, através de vacinação e saneamento básico, aumentar a qualidade de vida e a vida de pessoas em 30 anos. Nós ganhamos 30 anos, porque vacinar e prevenir, então você previne a doença. Então, por exemplo, a vacina do herpes zoster foi uma vitória, a vacina do HPV, a vacina da dengue, que já saiu, né? Que também é uma vitória. Por enquanto ainda tem só nas redes privadas, são 3 doses, mas assim, a dengue mata, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. O pessoal às vezes fica com medo, mas eu vou ter um efeitinho colateral, uma febre, mas é melhor um efeitinho colateral de que de repente você pegar uma dengue grave, ficar hospitalizada e morrer, a dengue hemorrágica, né? E a vacina da dengue, ela não vai te impedir, em alguns casos, 100% de que você não vai ter a dengue. Mas ela vai te impedir de desenvolver as formas graves de dengue. Diminuiu em 66% de você pegar dengue, as formas graves de dengue em 98%. Ou seja, já vale a pena. Já vale a por isso, pena, né, ela doutor? pega os 4 sorotipos da doença. Eu vou precisar fazer uma pausa rapidinho aqui no nosso bate-papo, mas depois do intervalo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância dessas vacinas e tirar algumas dúvidas, né, que chegaram aí da herpes zoster. Lembrando, então, o mesmo vírus, Da né? catapora. Da catapora, né? Está tudo ali junto, mas a catapora é altamente contagiosa, né? O herpes zoster não é, mas é importante você ficar atento, gente, porque as consequências, as complicações da herpes zoster, elas são bem sérias Bem e sérias muitas e bem irreversíveis. piores que a catapora. Então, né? fique ligado, tá?